Bom dia, crianças! Que bom poder estarmos aqui mais um domingo para estar gravando esta aula com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação para vocês, né? Estamos aqui só as tias, porque infelizmente ainda vocês não podem estar aqui conosco, presente no nosso departamento infantil. Mas creia tão somente, viu, crianças, que isso vai acabar logo e nós vamos poder estar bem juntinhos, nos abraçando, livre destas máscaras, livre do álcool em gel, em nome de Jesus. Não percam a esperança, porque o Senhor Jesus é a nossa única esperança, ok? Agora, crianças, nós vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor por estarmos aqui, ok? Vamos lá? 5 dedos nesta mão, outros 5 nesta mão. Vou juntar agora todos para fazer minha oração. Orem comigo. Pai amado, Pai querido, estamos aqui em Tua presença para Te agradecer por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, pelos livramentos, pelos Teus cuidados, pelo Teu amor, Pai, que tem sido infinito para cada um de nós. Obrigada, Pai, pelo privilégio de podermos estarmos aqui, todas as tias, com grande satisfação, gravando esta aula para as nossas crianças que estão em suas casas. Mesmo, Pai querido, em suas casas, elas vão poder ter o privilégio de assistir suas aulas que nós estamos gravando, Pai. Abençoe a cada criança, abençoe cada família destas crianças, abençoe cada tia, abençoe a nossa família. Obrigada, Pai, pela Tua proteção, porque até aqui, Pai, Tu tem nos ajudado, Tu tem nos protegido, Tu tem suprido todas as nossas necessidades. E nós estamos com o coração transbordando, Pai, de alegria e gratidão por tudo que Tu tens feito. Obrigada por tudo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Pai, tudo o que falamos, tudo o que pensamos, tudo o que fizemos que não tem Te agradado, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e que reina, hoje e para todo sempre. Amém. Agora, nós vamos chamar as tias para a gente louvar com esta mesma alegria, crianças. Vamos lá, tias? Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos começar a louvar ao Senhor nesse instante, dando aquele bom dia. Você pode estar assistindo tarde, se você estiver assistindo tarde, você canta boa tarde, se for de noite, você canta boa noite. E se for bom dia, bom dia. Vamos lá? Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Mais rápido agora. Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Quando eu venho andando para a classe aqui, eu venho o quê? Eu venho o quê, minha gente? Alegre, muito feliz. Também, vamos lá? Quando eu venho andando para a classe aqui, venho alegre, porque foi aqui onde eu aprendi que Jesus já me salvou. Do pecado se resgatou-me a mim e a vocês também. O bom Deus quer bem quando
foi, gente. A tia Socorro riu e girou ao mesmo tempo. Tá vendo que a tia Socorro está feliz porque tá louvando ao Senhor juntamente com vocês. Agora nós vamos então a um outro canto que diz assim: perto de Deus eu quero andar. Você quer andar perto de Deus? Eu quero. Vocês querem, Tia? Eu quero. Então vamos agora. Faixa o sofá, faixa a cadeirinha que tá aí. E ó, você vai, ó, vamos lá? Então agora com bastante alegria, vamos lá? Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Mais uma vez, que eu acho que vocês não aprenderam. Vocês aprenderam? Vamos mais com mais alegria. Vamos lá? Bora? 1, 2, 3 e... Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Muito bem, crianças. Agora nós vamos passar a palavra para a tia Lélia, que agora vai fazer uma oração. Crianças, olha, que vocês estejam aí com a Bíblia de vocês, coloquem na mãozinha de vocês, que daqui a pouco a gente vai usá-la bastante, tá certo? Vamos agora fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor pela palavra. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que vai ser examinada, estudada, Senhor, neste momento, Pai. Prepara, Senhor Deus, os nossos corações, para que nós possamos entender a tua palavra, Senhor, de tal forma que haja, Senhor Deus, transformações em nós. Em nome do teu Filho bendito, Senhor, eu te peço por cada uma das crianças, por cada um desses corações, Senhor, que vão ouvir a tua palavra. Te peço também pela nossa tia Elaine, que vai nos trazer a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa estar sustentando e dando a ela graça e sabedoria, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós. Amém. Olá, crianças! Vamos recapitular nossa lição bíblica, crianças. Nós estamos falando sobre José, sobre a vida de José, não é? Então, nós vamos falar sobre José. José, ele tem os seus irmãos e os irmãos dele venderam José. Na verdade, José foi parar no Egito. Então, José foi vendido a Potifar, chegou na casa de Potifar e trabalhou bem. Potifar reconheceu José, gostou do trabalho de José e botou José como mordomo da casa dele, não é verdade? Só que a esposa de Potifar queria namorar com José, não é? E não podia. E José também suportou aquela provação, não aceitou. Então a esposa de Potifar mentiu, não é verdade? Mentiu para o marido acreditou nela, não é verdade? E aí Potifar enviou José para a prisão. E o que será que aconteceu na prisão? Foi aí que nós paramos. Chegando lá na prisão, o encarregado da prisão gostou do trabalho de José, viu que José era um homem reto, um homem correto, um homem fiel, não é? E tudo que José fazia frutificava, prosperava, porque nós vimos que Deus estava com José, não é? Então, quando chegou lá na prisão, José fez muitas amizades, José trabalhou direito, José trabalhou correto e todos gostavam de José. Certo dia, crianças, chegaram duas pessoas diferentes na prisão. Um foi o padeiro e o outro foi o copeiro do faraó. Então, essas pessoas chegaram na prisão e também fizeram amizade com José. Certo dia, eles dois tiveram um sonho muito estranho e eles ficaram inquietos com aquele sonho, não é? E José vendo a inquietude deles,
vendo que eles estavam tão angustiados, não é? Perguntou o que está acontecendo. Aí eles disseram assim: não, eu tive um sonho e não sei o que significa, porque eu já sonhei várias vezes com isso. E aí ele relatou o sonho dele, o padeiro relatou e o copeiro também relatou. Aí ele fez assim: você consegue decifrar, José, o que é que esse sonho quer dizer? Aí José disse o quê? Eu não consigo decifrar sonho nenhum, porque os sonhos são revelados por Deus. Os sonhos são de Deus, não é? Então, José, eles perguntaram: então você pode revelar o nosso sonho? José fez: eu vou orar. José orou e disse o que Deus estava revelando a José, ao padeiro e ao copeiro através daqueles sonhos, não é? E José disse: olha, daqui a 3 dias um vai ser solto e outro vai ser morto. E passando-se 3 dias, o sonho foi concretizado, não é? Aquilo que Deus revelou para cada um deles foi concretizado. Então, quando o copeiro foi solto, não é? Porque foi o copeiro quem foi solto. José disse assim: olhe, por favor, quando você sair, lembre-se de falar com o faraó em minha causa, porque eu estou aqui injustamente. Eu fui preso injustamente, não era para eu estar aqui. E o copeiro fez o quê? Não, tudo bem, eu vou falar com o faraó. Mas só, crianças, quando o copeiro saiu da prisão, ele esqueceu de José. Mas se nós olharmos para essa história direitinho, nós vamos ver que a trajetória de José, Deus estava cuidando e guiando José todo o tempo. Deus estava com José em todas essas situações e também estava usando essa situação para abençoar José, para abençoar a família de José, para abençoar Jacó, o seu pai, não é verdade? Então aí, crianças, nós já vemos o amor de Deus, nós vemos como Deus nos ama. E a Bíblia diz em João 3,16, vamos abrir nossas Bíblias aí em João 3,16, diz assim, ó: porque Deus amou o mundo, só a parte A. Então a Bíblia nos diz, a Bíblia é a palavra verdadeira, a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia é a verdade, não é? E a Bíblia é a palavra de Deus, tá certo? Então tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Então a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. Deus, crianças, Ele é soberano. E aqui na vida de José, nós já vemos Deus mostrando a soberania dele, Deus mostrando o amor dele, não é? Deus, Ele é justo e Ele é fiel. E estava sendo fiel com José também. Mas, infelizmente, nós precisamos passar por dificuldades. Mas por quê? Por causa do pecado. Quando nós pecamos lá atrás, né, no Jardim do Éden, com Adão e Eva, nós buscamos o pecado, nós aceitamos, escolhemos o pecado. Então a Bíblia também diz lá em Romanos 3:23, diz assim, ó, vamos ler? Romanos 3:23 nos diz que: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a Bíblia está dizendo que todos nós, sem exceção, pecamos e todos nós estamos afastados de Deus. Então quando nós pecamos lá atrás, nós nos afastamos de Deus. E hoje em dia não é diferente, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Então nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, não é? Então nós estamos afastados de Deus. Mas José, mesmo sabendo desse nosso pecado, ele continuou orando, buscando, nas dificuldades ele continuou buscando Deus. E Deus, vendo essa fidelidade de José, foi com ele todo o tempo, não é? Então Deus está usando essa situação do copeiro e do padeiro para abençoar a vida de José. Veja como Deus é perfeito, não é? Deus é perfeito. Então o sonho se concretiza, não é verdade? O sonho do padeiro e do copeiro se concretiza e José fica lá esquecido pelo copeiro. Mas certo dia, crianças, o rei, o faraó, também teve um sonho. O faraó teve um sonho e ninguém do reino do faraó, do Egito, conseguia decifrar o sonho do faraó.
Nossa, o faraó chamou muitas pessoas para tentar decifrar o sonho dele, mas eles não conseguiram, não é? Então, certo dia o copeiro, vendo a angústia do rei, várias vezes o rei tinha tido o mesmo sonho como ele teve o sonho, não é? Então ele disse assim: meu humilde senhor, meu grande senhor faraó, eu imagino, né, que ele deve ter dito assim: eu peço permissão para falar com o senhor, porque ele era um copeiro, né, humilde, servo. Então ele fez assim: senhor, olha, tem uma pessoa na prisão que consegue decifrar o seu sonho. Aí eu acho que o faraó deve ter dito assim: na prisão eu chamei os melhores sábios do Egito, de cidades perto daqui, as pessoas com maior conhecimento. Aí o copeiro disse assim: meu senhor, mas ninguém está conseguindo decifrar o seu sonho. Eu fico imaginando que ele disse isso, né, crianças? Vamos imaginar comigo? E aí o faraó fez assim: ele decifra sonho mesmo? Aí o copeiro fez: claro, meu faraó, claro. Olhe, se lembre, o senhor me mandou para a prisão, mandou eu e o padeiro. E eu tive um sonho que 3 dias depois eu ia ser solto e ia estar lhe servindo como eu estou lhe servindo aqui hoje. Mas o padeiro, o senhor ia matar. O padeiro teve esse sonho e contou para José. Eu também contei meu sonho para José. E José conseguiu decifrar o que estava escrito no sonho. E eu estou aqui servindo o Senhor. Olha eu aqui, é verdade o que eu falei. Aí o faraó, sem ter saída, sem ter para onde ir, já tinha chamado muitas pessoas. Ele fez: não custa nada tentar, não é? Então eu fico imaginando o faraó mandando chamar José. José devia estar na prisão naquela época, né? Hoje em dia a prisão já não é legal, imagine naquela época. Então eles arrumaram José, deram banho, fizeram barba, não é? E levaram José à frente do rei. E aí o rei perguntou a José: você decifra sonho mesmo? Vocês lembram o que foi que José falou para o padeiro e o copeiro? José falou a mesma coisa. José disse: eu não decifro sonho nenhum, meu faraó. Sonho nenhum, meu faraó. Ele: não decifra não? Oxente, o copeiro disse que você decifrava sonho. Aí eu fico imaginando, né? Ele disse: o copeiro disse que eu decifrava sonho? Foi. Você não decifra não? Ele fez: eu não decifro não. Quem decifra sonhos é Deus, faraó. Os sonhos são de Deus. E o revelar dos sonhos também são de Deus. Então eu fico imaginando assim que o faraó, né, deve ter dito assim: então, vai revelar meu sonho ou não vai? Aí ele disse: olha, eu não, mas eu vou orar para Deus. Crianças, José já estava mostrando a soberania de Deus para o faraó. José estava ensinando o faraó. Fica imaginando, José estava mostrando ao faraó que ele tinha que ser submisso a Deus, que ele tinha que obedecer a Deus. O faraó, o Egito, né? Eles adoravam muitos deuses, ainda adoram, mas eles não conheciam o nosso Deus, o Deus de José. Então José ali estava ensinando o faraó. E vocês acreditam também que Deus também estava usando o faraó para abençoar José e a família de José? Vocês sabem qual foi o sonho que o faraó teve? O faraó teve um sonho de que 7 vacas gordas, que 7 vacas magras iriam comer as 7 vacas gordas. E 7 espigas magras, bem magrinhas, feinhas, iam comer as 7 espigas gordinhas. E aí José disse: olha, meu faraó, o seu sonho é o seguinte: Deus está revelando o seguinte. Depois da oração que José fez, lembre-se que José orou, tá certo? Ele disse assim: Deus está dizendo que as 7 vacas gordas e as 7 espigas taludas, fortes, gordinhas, são 7 anos de prosperidade, 7 anos de farturas, mas muita fartura mesmo. Mas depois desses 7 anos vão vir 7 anos de muito deserto, vão vir 7 anos de muita fome. Vai ser tanta fome que você não vai nem se lembrar daqueles 7 anos de fartura. E o faraó perguntou a José: nossa, José, e o que é que eu faço? O que é que eu faço com essa situação? Porque eu já sonhei isso várias vezes. Então o faraó acreditou. Aí José fez o seguinte: José
fez um planejamento. Olha, Faraó, você tem que construir vários porões, mande todo o seu povo, todo o seu reinado, não é? Plantar, colher, guardar. José fez um planejamento bem grande. Em seguida, Faraó, o Senhor tem que colocar uma pessoa de confiança para poder administrar tudo isso. O Faraó, eu imagino que um monte de gente lá, né, importante, sábios, devia estar lá com o Faraó, vendo a revelação do Faraó. Nossa, imagina, o Faraó olhou assim, ó, não vendo ninguém com confiança. Sabe por quê? Porque o Faraó colocou José com essa responsabilidade, crianças. O Faraó colocou José num lugar muito importante. José serviria como salvador do povo dele, crianças. Serviria como salvador da família deles. E nós também ganhamos um salvador por causa do nosso pecado. Você sabe quem é? Você sabe quem é este salvador? O Salvador é o Filho perfeito de Deus, crianças. Vamos ler em 1 Coríntios 15, 3, o que diz? 1 Coríntios 15, 3 diz assim, ó. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. É o que está escrito na Bíblia, crianças, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Deus estava usando a vida de José, a situação de José, as condições que José estava vivendo para abençoar a família dele. José ia ser o salvador do povo, não é? E José também estava, crianças, abençoando a família dele, o pai Jacó, não é? Que é a descendência de Jesus. Vocês sabiam disso? Então, Jesus, ele é o perfeito Filho de Deus. Jesus, ele não tem pecado. Jesus é santo, santo, santo. E ele veio para nos salvar do nosso pecado. Porque como nós vimos em Romanos 3, 23, que diz, todos pecaram. Todos nós, do menor ao maior. Todos nós somos pecadores. E Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós, por nosso pecado. Crianças, Deus nos enviou um presente maravilhoso, não é verdade? Deus nos enviou um presente maravilhoso e esse presente é o perfeito Filho de Deus, não é? Então eu queria perguntar a vocês, crianças, você que já crê em Jesus, quando passa tempos difíceis, o que você faz? Você que já acredita, que já tem Jesus no seu coração, o que você faz? Ora. Se você não ora, se você está passando por tempos difíceis, faça feito José. Ore, acredite, busque o Senhor Jesus, não é? Porque o Senhor, ele nos ajuda nesses momentos difíceis. O Senhor, ele nos guia, ele nos abençoa, não é? Ele diz que nós devemos estar junto com ele, porque ele vai carregar os nossos fardos, não é? Então nós devemos crer em Jesus, confiar em Jesus, assim como José confiou em Deus, não é verdade? E Deus instruiu o Faraó através de José. E José, olha aqui o sonho do Faraó e José revelando o sonho. E então, quando o Faraó coloca José como administrador, José ficou como governador do Egito, não é uma posição muito importante, o rei decidiu dar um presente também a José, assim como nós recebemos Jesus como nosso presente, o Faraó deu um presente a José. O Faraó pegou, olha, uma carroça, uma carruagem e levou José pela cidade, né, para que todos vissem que José era o governador. E José então assumiu aquela posição de governador. José assumiu aquela posição de governador para poder abençoar o seu povo e a sua família. Então, crianças, você que não conhece Jesus ainda, você quer ter Jesus no seu coração? Sabe o que você precisa para ter Jesus no seu coração, para aceitar Jesus no seu coração? Só se arrepender do seu pecado e dizer, eu quero esse Jesus maravilhoso da minha vida. Jesus, eu te aceito para ser o meu Salvador.
Vamos orar? Você que quer ter Jesus no seu coração e quer receber esse Jesus lindo para você, ele diz que quando a gente crê nele, ele nos salva e salva a nossa família. Ele diz: crê em mim que será salvo tu e a tua casa. Então vamos orar? Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor entre no meu coração, me arrependo dos meus pecados. Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu Salvador. Faz com que o Espírito Santo faça morada em mim, que eu me arrependa dos meus pecados e que sempre que eu pecar, eu peça perdão por todos os meus pecados. Fica comigo, Jesus, em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Então, José ficou como governador do Egito. E o que será, crianças, que acontece quando José vira governador do Egito? O que será? Nós vamos descobrir o que acontece quando José vira governador do Egito semana que vem, tá certo? No próximo vídeo. Olha, criança, nós vamos ter a nossa lição agora missionária, que é sobre Esther, a missionária Esther. Lembra que nós paramos na visão missionária. E essa visão missionária que Deus deu a Esther, vai haver mudanças. E na última lição que nós tivemos, foi feita uma pergunta assim: será que Esther vai continuar na PEC? Então hoje a gente vai ver se ela vai continuar ou não. E vamos prestar atenção às mudanças que o Senhor fez na vida missionária de Esther. Bem, Esther estava lá, né, fazendo os afazeres dela, da sua missão missionária no Rio de Janeiro. De repente, crianças, ela recebeu uma carta. E Esther logo, abriu a carta e começou a ler. Nesta carta, ela recebia o convite da senhora Eunice e do senhor Manfredo. Eles eram superintendente, quer dizer, coordenador da PEC nacional, da nossa nação, do Brasil. Então, eles estavam precisando de uma missionária que também fosse brasileira. E convidaram quem? Esther. Esther falou muito preocupada depois que ela leu aquele convite. Eu não quero ir para São Paulo, eu quero ficar aqui no Rio com o pastor Brialte. Então, o professor Jurandir, que também é seu irmão em Cristo, ele falou assim, viu ela brava, aí ele fez assim, por baixo dos óculos assim, e disse: nem sempre será para onde eu irei, para onde o mestre mandar. Ai, crianças, essa canção, sabe, bateu assim no coração de Esther. E ela logo entendeu, na cabecinha dela assim: e será que é para onde eu quiser ir? Será que é para onde o pastor Brialte quer que eu vá? Ou será que eu tenho que ir para onde Deus me mandar? Então ela calou-se, ficou tranquila e escutou o que o irmão dela em Cristo e professor Jurandir falava com ela. Esther, penso que você vai ter que viajar amanhã mesmo para São Paulo. E esse convite aí, ele veio da parte de Deus. Sabe por quê, Esther? Porque nós não estamos fazendo nada aqui. A PEC daqui de São Paulo está parada, porque o pastor Brialte não está conosco. Então, sem uma direção, a gente fica parado. Esther acomodou aquele conselho em seu coração e foi organizar suas passagens. E no outro dia, Esther viajou para o Rio. Olha, então Esther viajou para São Paulo. E ao chegar lá, ela conversou com a senhora Eunice e com o senhor Manfredo. E ela ficou logo instalada no escritório da PEC de São Paulo. E esse escritório da PEC de São Paulo era pequeno, crianças. E lá Esther começou a trabalhar. Ela limpava,
Ela tirava o pó do escritório e ela também vendia materiais da PEC. E 2 dias na semana ela dava aula, evangelizava crianças. E outros dias ela evangelizava crianças e adultos dentro e fora de São Paulo. Esther viajava muito pregando o evangelho do Senhor para muitas pessoas, adultos e crianças. Nessas missões de Esther, ela passou muito susto e muito medo. Certa vez, Esther, ela estava entrando no ônibus, quando de repente que ela foi pagar a passagem, cadê a carteira? Ela tinha sofrido um assalto dentro do próprio ônibus. E o cobrador, ele percebeu que a carteira havia sido roubada, a carteira de Esther. Sabe o que aconteceu, crianças? É que fecharam o ônibus e foi parar na delegacia. Olhe, foi uma confusão. Os passageiros fizeram um protesto. Reclamavam porque iam chegar atrasados no trabalho. E agora, como é que ia ser? Essa situação foi tão difícil para Esther e ela ficou detida. Detida por quê? Porque ela tinha que fazer o reconhecimento de quem havia tirado a carteira dela. Crianças, isso deu uma tensão nela, ela ficou com dor de cabeça, dor nas costas. Ela não sabia quem tinha tirado a carteira, ela não tinha visto ninguém fazer isso. Aconteceu mesmo, mas ela não viu. Então, Esther só chegou em casa à noite. Naquele dia, ela não conseguiu fazer o trabalho do Senhor, não é? Por conta de tudo isso que ela sofreu. Quando foi na manhã seguinte, ela foi para outro local levar a palavra do Senhor. E neste dia, ela encontrou uma companheira, uma moça, ela começou a conversar. E lá em conversa, ela descobriu que esta companheira de viagem conhecia uma amiga dela. E ela ia conversando, desceu na cidade que ela ia fazer o evangelismo, ia dar o evangelismo. E aí ela ia pegar o outro ônibus, só que era interior de São Paulo. No interior de São Paulo só tem um ônibus, né? Tem interior de São Paulo, e naquela época então, que só tinha somente um ônibus por dia. Então, Esther não conseguiu mais fazer, depois que ela fez esse evangelismo, ela não conseguiu mais voltar para casa. E aí ela ficou muito aperreada. Então, naquele aperreio todo, ela orou ao Senhor. E o Senhor logo atendeu a sua oração e lembrou a Esther uma amiga. Esther então ligou para essa amiga e essa amiga não estava em casa. Então veio outra solução em sua cabeça que o Senhor havia colocado para Esther falar com aquela companheira dela de ônibus. E ela falou e disse: olha, eu estou aqui, não tem onde eu dormir, não tem onde eu ficar, não tem mais ônibus para eu voltar para casa. Essa companheira dela, ela levou para casa daquela amiga de Esther e Esther passou a noite lá. Então, ela concluiu o trabalho do Senhor naquela noite e depois ela teve que morar durante 2 meses em uma vila lá em São Paulo. Uma vila que tinha outros irmãos em Cristo também. E depois desses 2 meses, ela teve que morar com Dona Eunice e o pastor Manfredo durante 5 anos. Crianças, nesses 5 anos, Esther estava se sentindo sozinha, cansada, e aí, na sua devocional da noite, ela abriu ali a palavra de Deus, no livro de Salmos 37:4. Pegue aí a sua Bíblia e vamos abrir no Salmos 37:4. Olha, lembrando, né, que o livro de Salmos, ele fica aqui no meio da nossa Bíblia, né? Ele fica aqui no meio, olha. Você faz assim, olha, no meio, tá? E agora você vai para o Salmo 37. Se você tiver aí como adulto, tá? Você pede aí uma ajuda. E no 37, que é o capítulo, e versículo 4, que diz assim, crianças, olha: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como é que diz? Diz assim, criança, olha: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo
37:4. Que grande versículo, não é? Veio na devocional de Esther. Então, ali Esther colocou a mão dela em cima desse versículo, fechou os olhos e orou ao Senhor e disse: Senhor, há tanto tempo te sirvo e aqui tem uma promessa tua, que se a gente, não é, se agradar de ti, viver em ti, tu satisfaz os desejos dos nossos corações. E o desejo do meu coração, Senhor, é que eu tenha um esposo. E eu tenho um esposo, Senhor. E ela disse também alguns traços do esposo. Crianças, e o Senhor cumpriu a promessa dele, porque o Senhor, ele é fiel à palavra dele. Então, Esther encontrou o seu cônjuge. Que aí, olha, Josué Rodrigues Costa, de olhos claros, criança. Olha, Esther gostava de um rapaz que tivesse os olhos claros, e Deus mandou exatamente assim. E para confirmar que esse esposo aqui foi o Senhor quem deu a Esther, esse esposo, ele era um homem que também era assim como Esther, ele era do Senhor, ele era consagrado ao Senhor, ele trabalhava para o Senhor. E ele foi convidado para ser gerente da APEC. E sabe o que aconteceu? Que ele aceitou rapidinho, porque ele tinha um desejo também de servir ao Senhor. E o Senhor abençoou a vida de Esther com uma menininha linda, chamada Suzy. Uma menina linda ela recebeu, tá vendo? Quando Suzy estava, crianças, um ano e uns 2 meses, Esther ficou muito doente. Porque a gente também adoece, né? Mesmo que a gente tenha o Senhor, mas a gente adoece. Então Esther adoeceu seriamente. Neste dia, ela precisou ir para o hospital. Então o esposo dela a levou para o hospital e deixou Suzy, a sua garotinha, com uma das funcionárias da APEC. E lá, criança, quando Esther estava bem doente, sabe, sozinha, naquele quarto do hospital, onde o esposo dela não podia ficar com ela, nem ninguém podia ficar com ela, mas o Senhor podia ficar com ela e estava com ela. E ali ela sentiu medo de morrer, medo de não voltar para a sua casa, não tomar conta da sua filhinha, que só tinha 1 ano e 2 meses. Então, naquele momento, ela fechou os olhos e trouxe à memória dela os Salmos 23. O Salmo 23, criança, pega a sua Bíblia e abre aí o Salmo 23. E ela começou a memorizar, a passar esse versículo assim na sua mente, onde ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, não é? E nada me faltará. Deitar-me farme em verde pastos, guia mansamente às águas tranquilas. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Me habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Mas teve o versículo 4, que foi onde Esther descansou os olhos. E quando ela disse assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Criança, depois que ela passava todo o salmo na sua mente, e ali no 4, quando ela descansou ali no 4, criança, a palavra de Deus entrou no seu coração e o medo foi embora e veio uma felicidade, uma alegria. Ela sentiu a presença real de Jesus com ela para o que desse e viesse. Então, andando com Cristo é assim. O Senhor, ele envia a palavra dele para nos acalmar o coração. E Esther viu que estava bem, Esther viu que ia ficar bem, que ela ia superar aquilo ali. Por quê? Porque o Senhor estava com ela e ela sentiu aquilo. E a gente sente, porque a palavra do Senhor, ela é assim, ela fortalece o nosso coração. Então, Esther veio para casa e tomar conta da sua casa, da sua filha,
quando Deus, olha, a abençoou com mais uma bebezinha. Agora era Sueli. Sueli, olha como é que Deus faz, como é bom a gente andar com Cristo. Então, e aqui está, olha, aqui está a maiorzinha dela, não é? Que é Suzy, e aqui Sueli no seu bracinho. E Suzy, que já estava aqui, olha, por volta de quase 3 anos. Então, Suzy, ela andava direto com essa historinha na mão, olha. Essa historinha de Joãozinho, o menino que queria ser branco. Essa história aqui era que ele era bem negrinho, mas ele não gostava da cor dele. Então, a mãe dele contava para ele essa história que Joãozinho, o importante não era a nossa cor, é o nosso coração. Mas tem uma pessoa que pode limpar o nosso coração. O que suja o nosso coração é o pecado, é tudo que a gente faz, pensa e diz que não agrada a Deus, Joãozinho. Então você tem que trazer Jesus para o seu coração ficar branquinho. Não é a sua cor da pele que importa, é o nosso coração. E a gente tem pecado, né, Joãozinho? E você precisa tirar o pecado do seu coração, que só quem tira é Jesus, quando você entrega a sua vida para Ele. Então Joãozinho, naquele momento, não é, na historinha lá, Joãozinho ficou ajoelhado e queria Jesus no coração dele. Suzy, quando ela viu que Joãozinho estava ajoelhado pedindo, olha o que foi que ela fez. Ela trouxe a historinha de Joãozinho e falou assim para a mãe dela, Esté: mamãe, eu quero Jesus no meu coração. E a mamãe Esté ficou surpresa, né? Ficou surpresa e disse: tá bom, peraí que mamãe vai colocar a Sueli no bercinho e já fala com você. Então ela colocou a Sueli no bercinho e segurou as mãozinhas de Suzy e disse: filha, você realmente quer Jesus no seu coração? Você sabe que você tem pecado, que você é pecadora? Então ela olhou bem sério para a mãe dela e disse: sim, eu quero. Então a mãe ajoelhou perto da cama e orou com ela. E ela ficou com os olhinhos cheios de lágrimas. Depois da oração, ela abriu e sentiu alegria, que agora era ela era filha de Deus. E ela era pequenininha sim, mas preparada. Porque desde a barriguinha que a mamãezinha Esté falava de Jesus para ela. Em casa, ela tinha o culto doméstico. Na PEC, ela ouvia falar de Jesus. Na igreja, ela ouvia falar de Jesus. Então, ela sabia que Jesus ama todas as criancinhas. Ela sabe que Jesus é quem pode limpar o coraçãozinho. Então, ela entregou a vida dela ali, preparada, sabendo que Jesus é o único que pode limpar o nosso coração. Então, como diz ali, né, na escritura, peguem a Bíblia de vocês, que a gente vai ver ali, olha, abram aí em 2 Pedro 3, 18a, que diz assim, olha, Pedro fica aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Novo Testamento, lá perto assim, criança, lá por ali perto do final, e vai dizer assim, olha, tia Lélia vai repetir de novo, 2 Pedro, tem primeiro, você vai para 2 Pedro 3, que é o capítulo, e vai 18 versículos, a gente vai ler a parte A, tá bom? Que diz assim, olha, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, olha. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3, 18a. E foi isso. Quando Suzy conheceu Jesus, ela passou a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz aí em 2 Pedro 3, 18b.
E aí ela começava, como ela era pequenininha e era sempre ensinada a memorizar versículos, ela tinha muitos versículos, Suzy começou a trabalhar logo para o Senhor. E ela foi a um programa de televisão e contava, já pequenininha, ela começava a evangelizar e a contar aquela história de Joãozinho e a falar muitos versículos. Ela aprendeu a tocar violão, cantava muitos cânticos e ali ela ia falando de Jesus para muitas crianças. É claro, como toda criança, às vezes, Suzy tinha seus momentos de rebeldia, de raiva, e quando ela ficava nessa situação, Esther, a sua mãe, conversava com ela, abria a palavra de Deus e quando isso ainda não dava para resolver no sentido de que Esther precisava também, como a Bíblia diz, de umas correções, a mamãe também pegava a cinta do papai, né? Então, para fazer a correção. Então, ela fazia a correção primeiro com a palavra de Deus. Abra aí, criança, em 2 Timóteo 3,16, que fala, olha, Timóteo, você vai para o Novo Testamento, e aqui em 2 Timóteo 3,16 diz assim, olha, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha lá como é que diz? Diz assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. E era isso que Esther fazia com a sua filha. Ela educava ela nas sagradas escrituras. E aí, Suzy, ela era corrigida, ela instruída e ensinada na justiça. Então, o Senhor, Ele ama todas as criancinhas. E é Ele quem quer que todas as criancinhas se salvem. Ele morreu por nós, como vocês viram ali, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim ela aprendia e ela pregava do jeito que ela ensinou. Crianças, agora a gente vai ver que será. Quais serão as mudanças? Será que vai ter mais mudanças na vida de Esther? Olha, viu quantas mudanças aqui nessa visão missionária de Esther? Ela casou, ela teve 2 filhinhas. E o que será que vai acontecer mais? A gente vai saber na próxima lição missionária. Crianças, vamos agora fechar os nossos olhos, falar com o nosso Deus, agradecer, não é, por esse momento da palavra dele e pelo que ele faz na nossa vida e o que ele pode fazer. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, por esse também, Senhor Deus, testemunho bíblico, essa lição missionária, Senhor. Como tu és, como tu faz, Senhor, como tu conduz a nossa vida, Pai. Senhor, que a tua palavra encontre local em nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada uma das crianças, Senhor, e nos ajuda em tudo. Em nome de Jesus. Amém.